Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta live. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre carreira internacional. Nós fizemos uma pesquisa sobre quais assuntos as pessoas gostariam que nós falássemos e o mais abordado foi carreira internacional. Então, vamos começar hoje aqui. Quem tiver alguma dúvida, além dos que já enviou perguntas no direct ou na caixinha de mensagem, pode enviar aqui agora também, que a gente está de olho, a gente vai tentar responder o máximo possível. Vamos lá. Quando eu era adolescente, eu ficava assim fascinado com cenas de filmes onde eu via outras cidades, outros países. Então você pegava a neve, as luzes de Nova York, aquelas paisagens deslumbrantes da Europa. E quando se pensava em Japão, então nem se fala, né? Você via os robôs, o trem-bala e as artes marciais, que para mim eram muito importantes. E sempre pensei, puxa, isso deve ser muito bom. Um dia eu quero experimentar a ter essa questão aqui dessa experiência internacional. E muita gente me pergunta, mas será que é possível? Eu também me perguntava, será que é possível? E isso parecia literalmente impossível para mim também. Mas se eu te disser, isso é possível para você, assim como foi possível para mim. E só depende de você. Então vamos lá. Como é que nós podemos fazer isso daqui? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre carreira internacional é que tudo tem a ver com o propósito. Por que eu quero ter uma carreira internacional? Eu não posso buscar uma carreira internacional porque simplesmente eu estou insatisfeito com o local onde eu moro, porque eu estou descontente com a política, ou com minha carreira, ou com o meu trabalho, alguma coisa, porque isso vai gerar frustração. Tudo tem a ver com o princípio. Eu quero uma carreira internacional porque eu acredito que eu vou crescer nela, porque eu posso ser alguém diferente, porque eu posso me tornar uma pessoa melhor. Então é por isso que eu vou buscar essa carreira. Então nunca use a fuga como uma pretensão para mudar. Um outro ponto muito importante é que, embora a gente ouça inúmeras histórias sobre pessoas que se arriscaram e que decidiram fazer uma viagem, ficar naquele país, procurar emprego e até conseguiram ter sucesso, alguns até montaram empresas, existe um certo risco nisso. E o que acontece? Alguns correram risco, inclusive, de ser deportados. Mas aqui, hoje, no nosso bate-papo, a gente vai falar sobre aqueles que querem fazer isso de uma forma estruturada, que acreditam no seu potencial, que sabem que podem agregar valor e que querem chegar lá. Então, nós vamos falar desta forma estruturada de fazer isso aqui. Bom, aí vocês podem me perguntar, será que valeu a pena para mim sair do Brasil, deixar tudo para trás e começar essa carreira internacional? Eu vou começar falando sobre a parte mais gostosa, dentre as inúmeras vantagens que eu vejo e que eu tive. A primeira delas é viajar, sem dúvida nenhuma. Por quê? Eu penso que viajar é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, não apenas na carreira. Por que investimento? Puxa, investimento é algo que... Viagem não é um gasto. Investimento é algo onde você coloca um dinheiro e vai obter um retorno em cima disso daí. Bom, e qual que é o retorno que eu tenho em cima de uma viagem, por exemplo? Quando eu viajo, eu amplio os meus horizontes, eu permito com que a minha mente, os meus neurônios, eles criem novas conexões. Eu abro a minha mente para o mundo, eu deixo de ver as coisas sob uma ótica simplesmente daquilo que é mostrado numa TV, no jornal, das opiniões alheias. Eu passo a construir a minha própria opinião. E esse é um ponto muito importante. Até a minha noção de beleza sobre a arquitetura pode mudar, porque eu vou encontrar paisagens diferentes, construções diferentes, formas de fazer as coisas diferentes, formas de agir diferente. Onde você via uma coisa, por exemplo, alguém jogando algo no chão e estava acostumado com aquilo, embora você não fizesse, mas você estava acostumado, e você viu um outro país que é totalmente limpo, você fala, nossa, aqui não tem buraco, aqui não tem lixo jogado no chão. Então tudo isso aí começa a mudar, a reposicionar a forma como você vê as coisas. Então viajar é algo assim incrível para isso. E lembre quando nós falamos exatamente sobre o propósito, quando eu viajo com esse propósito de aprender, eu realmente me abro. E isso traz um outro benefício secundário, mas também muito importante, que é o seguinte: conhecer as pessoas. Quantos de vocês já não se depararam com pessoas ou situações onde você fala, puxa, aquela pessoa lá é difícil lidar com ela, eu não entendo aquela pessoa. Às vezes tem gente que tem até dificuldade de suportar. A partir do momento que você se coloca do lado de uma pessoa numa viagem, você tem tempo para entender,
para conhecer, para ouvir as histórias, para saber que do outro lado existe uma pessoa com medos, desejos, sonhos, realizações. E você pode de repente descobrir uma amizade verdadeira, uma amizade enorme no meio de uma viagem. Eu tive exemplos de pessoas que para mim era difícil de lidar, que eu não entendia, e tive que viajar com essas pessoas. E ao viajar, nós fomos conversando e fomos vendo que nós tínhamos muito mais em comum do que parecia. Então isso permite abrir os nossos horizontes, permite deixar os julgamentos de lado. Isso vai transformando também. Outra coisa é que nessas viagens você pode conhecer pessoas que você nem imagina que tem um trabalho de uma certa forma, que estão num nível que você jamais imaginou que alguém poderia chegar, e você pode aprender, você pode descobrir, escuta, como é que você chegou lá? Como é que eu faço para também chegar lá? Alguns exemplos que eu tive, por exemplo, eu viajei no avião ao lado, e a viagem foi com ela o tempo todo, inclusive, da cônsul canadense no Brasil. Hoje ela está em Portugal. Então, imagina você aprender com uma pessoa que traz essa parte de relacionamentos entre países. Em qual escola eu teria essa abordagem? Qual escola poderia ter essa experiência? Viajar com executivos de empresas permitiu com que eu fizesse perguntas sobre como eu poderia chegar lá. O que é ser um líder no nível executivo? Isso são coisas que você não vai aprender no MBA. Você não vai aprender numa pós-graduação, você não vai aprender na faculdade, às vezes muito dificilmente em curso, porque você tem a oportunidade de fazer a pergunta, de responder, de também mostrar a sua história, mostrar quem você é, de criar esse relacionamento. Então é um benefício inigualável, na minha opinião. E a partir do momento que você se interessa genuinamente pelas pessoas, esses portões se abrem, esses muros vão caindo. E isso é muito interessante, isso vale muito a pena. Bom, vamos lá. Um outro lado muito importante é a questão do crescimento pessoal. Quando você se desafia e viajar, fazer uma carreira internacional, é se desafiar, é você ir além. Quando você se desafia e sai da sua zona de conforto, você inevitavelmente vai crescer. A sua mente ela vai se abrir para novos horizontes. Você vai ser capaz de enxergar as coisas diferentes, de aumentar a sua proposta de valor, de aumentar aquilo que você leva adiante. Você vai aprender a pensar melhor, você vai aprender a fazer melhores questionamentos. Você não vai mais se deixar levar por opiniões, tomar decisões que não têm base, e você principalmente não vai cair na cilada dos julgamentos. Então esse crescimento ele é fundamental se você quer ter uma carreira internacional. É preciso que você pense de uma forma mais ampla, de uma forma que te leva além. E, no final das contas, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa mais atraente. Você vai se tornar uma pessoa com quem as pessoas terão prazer de falar, as pessoas terão prazer de te procurar. Você tem mais assunto para levar, você tem mais propriedade para falar sobre aquilo que é o seu ambiente de trabalho, aquilo que é a sua proposta de valor. Existe também o lado financeiro, a gente não pode deixar isso de lado. Não podemos esquecer o lado financeiro. Mas um ponto muito importante é que nem sempre, quando você desenvolve uma carreira internacional, você vai ter um ganho financeiro. Às vezes, o propósito pode ser simplesmente esse crescimento. Olha que interessante. Quando eu decidi me mudar para o Japão, o meu primeiro contrato ele tinha apenas 15 meses. E esse contrato parecia para mim loucura deixar uma carreira que eu tinha. Até então, ela era uma carreira consolidada, numa das empresas mais respeitadas do Brasil. Eu era respeitado entre os meus pares, superiores, clientes, fornecedores, era considerado referência na área. Então, raramente corria algum risco de deixar essa empresa. Tudo parecia muito bom para mim, tinha o meu apartamento, tinha os meus amigos, parecia ser loucura deixar por tão pouco tempo. Mas eu acreditava que isso seria fundamental para mim, como crescimento pessoal, espiritual e profissional, e não apenas para mim. Quando eu saí daqui, eu tinha 3 filhos pequenos. Meu filho mais novo, ele não tinha completado nem 2 anos ainda. Mas eu sabia que essa experiência para eles, ela seria única e poderia transformar a vida deles para sempre, o que de fato aconteceu. E no final das contas, o benefício financeiro também veio. Sou testemunha disso, mas ele não era o propósito em si. Tudo volta para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós chamamos de propósito.
E você pode também tratar isso daí. Mas a gente vai ter que conversar isso aqui numa outra oportunidade, porque tem muito mais. Bom, e isso tem a ver com aquilo que eu falei sobre riscos, né? A partir do momento que você assume riscos, você pode ter mais ganhos, porque todo risco está atrelado a um ganho. Agora, falei bastante dos benefícios. Existem muitos benefícios, mas existem também algumas dificuldades. E toda vez que você decide ter uma carreira internacional, você precisa colocar as duas coisas na balança para que você tome a melhor decisão. Então, quais são as dificuldades que você precisa levar em consideração? A primeira delas, distância da família e dos amigos, daquelas pessoas que você ama. Quando você vai para longe, você tem que ter em mente e ter o espírito tranquilo para saber que a distância, ela não separa as pessoas da forma como a gente imagina. As pessoas que nós amamos, as pessoas que nos amam, elas vão estar sempre presentes, não importa quão longe estejamos. Entretanto, se ocorrer alguma coisa, você tem que ter essa ciência e o coração tranquilo para saber, olha, eu estou longe, pode ser que não dê tempo de eu vir aqui. Então pode ser que você vai perder algumas festas, algumas datas comemorativas, um casamento, um aniversário, bodas de ouro de alguém, por exemplo, ou passar por uma das situações extremamente difíceis que algumas pessoas que eu conheci, com quem eu me relacionei fora do país, tiveram, de familiares com dificuldades, com doenças, ou até mesmo que eu passei. Eu passei pela perda da minha mãe enquanto eu estava no Japão. E aqui fica, se eu puder, eu peço permissão para vocês com todo carinho, com todo amor, para deixar um conselho para vocês que é: faça com que cada momento seja único, com que cada encontro que você tiver, ele represente o seu melhor na presença do outro, para que você nunca tenha esse arrependimento. Faça com que cada encontro seja genuíno e que ele possa levar sempre essa transformação. O que me consolou, e por maior que tenha sido a dor que eu passei ao perder a minha mãe, foi a certeza de que enquanto eu estive ao lado dela, ou enquanto ela esteve viva, mesmo no telefonema, eu a fiz sentir-se única. Eu fiz com que cada momento valesse a pena, e isso ajuda, mas temos que ter essa ciência que pode ocorrer, é natural, e tudo isso vai gerar crescimento. Um outro ponto bem importante aqui que nós temos, com relação às dificuldades, é a questão do idioma. O que acontece? Nem sempre o país para onde você vai se mudar, ele fala o idioma que você fala, ou até mesmo o segundo idioma que você fala. Então, por exemplo, eu falo português, inglês e espanhol, mas de repente, se você se mudar para a Coreia do Sul, talvez esses idiomas não sejam suficientes. Então, o idioma pode ser alguma barreira em alguns momentos. Então, é preciso ter esse cuidado, é preciso que você se informe, que você tenha essa vontade de aprender, porque isso aqui pode tanto abrir portas, como fechar muitas portas, essa questão do idioma. Então, num primeiro momento, ele pode sim ser uma dificuldade para você. E quando eu falo de idioma, também não estou falando de apenas a capacidade de se fazer entender, ou conseguir entender algumas instruções. Quando eu falo de idioma, estou falando de você realmente se comunicar. É lógico que você vai ter sotaque, mas ter a capacidade de se comunicar bem. É fundamental isso. E isso vai demonstrar esse interesse pelas pessoas, isso vai demonstrar esse interesse pela cultura e vai abrir porta, vai inclusive ajudar a derrubar algumas barreiras. Uma outra dificuldade que a gente tem que levar em consideração é a questão da aceitação. Infelizmente, em alguns lugares existe uma certa barreira com relação a estrangeiros. Vou dar um exemplo para vocês. Existem lugares que não gostam de se misturar. E é natural isso. Eles vivem bem ali. O que nós temos que fazer em situações assim é saber que existem essas barreiras e entregar o nosso melhor. Porque essas barreiras, com o tempo, elas vão desaparecer. E existe muito, eu acredito muito na lei da reciprocidade. Ou seja, aquilo que eu dou, eu vou receber. Então, se eu chego... Imagina o seguinte, uma pessoa vem à nossa casa e chega em casa já chutando a porta. Como é que nós vamos nos sentir? Quando a gente muda de país, quando a gente parte de uma carreira internacional, é muito parecido.
Então, se eu chegar lá chutando a porta, eu vou ser mal recebido. Se já é um ambiente com mais dificuldade, mais ainda eu vou ser mal recebido. Agora, se eu ao chegar, eu reconheço, olha, eu sou um visitante, eu estou aqui para agregar valor, eu não estou aqui para sugar, eu estou aqui para dar algo em troca, e eu me esforço, eu quero conhecer, eu quero me entregar, eu quero dar o meu melhor, eu vou seguir a cultura, eu vou respeitar os costumes, eu vou aprender o idioma, eu vou tentar me esforçar, fazer o máximo para me conectar com essas pessoas. O que vai acontecer? Em casos assim, nós vamos diminuindo aos poucos essas barreiras. Eu posso dizer para você que quando eu saí para cá, até o meu professor de judô, que era japonês, era nono dan aqui, ele chegou para mim e falou: Márcio, olha, tenha muito cuidado, porque lá você vai encontrar dificuldades, o japonês é bravo, ele pode ser até mesmo ignorante com você, então fica muito quietinho na sua. E eu saí daqui meio preocupado, meio assustado com isso, e foi exatamente o oposto que aconteceu comigo lá. Eu falo que o Japão hoje ele se tornou para mim a minha segunda casa, a minha segunda nacionalidade, não de fato, mas de coração, de tão bem recebido que nós fomos. São inúmeras as histórias que nós temos para comentar sobre este assunto. Então, as barreiras, eu garanto para vocês, as barreiras vão cair, mas você tem que dar o primeiro passo. Vamos lá. Outro ponto importante, restrições. Por ser um estrangeiro, você vai encontrar restrições, como, por exemplo, eu, como brasileiro, não poderia trabalhar numa indústria de defesa dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Alemanha, de qualquer país que seja, porque existem segredos que só são dados a conhecer para quem é cidadão, para quem possui aquela nacionalidade. Em alguns casos, até mesmo quem tem dupla nacionalidade pode ter restrições. Isso acontece no Brasil também. Um americano não pode chegar aqui e simplesmente entrar numa empresa de defesa brasileira e começar a ter acesso às informações do governo brasileiro, ter acesso às informações das Forças Armadas brasileiras. Não é normal. Então, se você vai procurar um emprego, é natural que você procure, ou você deveria procurar, em empresas que não vão ter essas restrições. Pode ser que você tenha dificuldade para conseguir dirigir naquele país. Existem países que não aceitam a carteira de habilitação brasileira. Você vai ter que tirar, conseguir conquistar uma nova habilitação lá. O Japão foi um exemplo. Nós não podíamos dirigir com a nossa habilitação, nós tivemos que passar por um curso, passar por uma prova, até que a gente recebesse a habilitação japonesa. Isso faz parte também. Tá? Então, existem algumas pequenas restrições, você não vai poder votar em muitos casos, mas todas elas você vai contornar de alguma forma. Existem restrições, por exemplo, para conseguir alugar uma casa, pode ser que você tenha essa dificuldade, mas aos poucos, você dando o primeiro passo, você trabalhando essa questão de você ir adiante, de você oferecer o seu melhor, essa questão que eu falei, de ser humilde, reconhecer e procurar o melhor, as barreiras vão cair. Então, tá bom. Falamos sobre benefícios, falamos sobre é possível e, acima de tudo, falamos das restrições e, acima de tudo, eu falei, você pode sim ter uma carreira internacional, que só depende de você. Ah, muito legal, Márcio, mas e aí? Como é que eu faço para ter essa carreira internacional? Como é que eu vou chegar nessa carreira internacional? E essa é a pergunta que eu mais recebi quando eu disse que ia ter essa live. Então, para que você tenha essa carreira internacional, eu diria para você que ela começa aqui. Ela começa onde você está. A carreira internacional não começa a partir do momento que você entrou no avião. Você a desenvolve aqui. Então, os passos que eu recomendo para quem quer ter essa experiência. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é falar um idioma estrangeiro, seja ele inglês, francês, espanhol, mandarim, não importa. Mas, de novo, não é apenas falar daquele jeitinho brasileiro com muita dificuldade, não. É falar de verdade, é entender o vocabulário, é se comunicar no nível que o seu trabalho vai exigir. Então, se você é um negociador, você tem que ser capaz de usar vocabulários que têm a ver com uma negociação. Se você é um mecânico, você vai ter que conhecer vocabulários que têm a ver com o seu trabalho. Se você é um diplomata, mais ainda, vai exigir de você um nível muito amplo. Procurar melhorar sempre a questão da pronúncia para que você não apenas se faça entender, mas para que você aumente o seu valor, o seu reconhecimento lá, a sua atratividade. Porque você vai competir, no final das contas, isso tudo é uma competição.
tem outras pessoas querendo e nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide vai se formando e vai diminuindo a quantidade de vagas. Então, no nível operacional, você tem um número X determinado de operadores. Agora, no nível de vice-presidência, no nível de presidente de empresa, você vai ter apenas um presidente. Se você quer chegar lá, você vai ter que trabalhar todos os aspectos para que você seja o melhor, para que você esteja entre os melhores. E essa questão da escolha do idioma, embora o inglês seja o mais conhecido, mais falado e amplamente divulgado em todos os países do mundo, pode ser que ele não seja suficiente. Como exemplo, se você vai trabalhar numa empresa japonesa e você quer lidar com outras empresas japonesas, não dá para você esperar que todo mundo lá vai falar inglês. Você vai ser obrigado, você precisa, se quiser ter sucesso, aprender esse idioma. Se você vai para a Coreia do Sul, a mesma coisa. Se você vai, por exemplo, morar em Montreal, no Canadá, o francês vai ser mais importante do que o inglês ali, porque fala-se mais francês, embora eles sejam bilíngues, fala-se mais francês do que inglês em Montreal. Passei por essa experiência, inclusive em hotéis, por exemplo, encontrar pessoas que preferiam falar conosco o francês, embora eles falassem o inglês. Se você já for para outras áreas do Canadá, fala-se mais inglês. Isso vai variar dependendo do país onde você quer estar. Então, essa questão do idioma é fundamental, mas estamos falando de proficiência no idioma, não apenas conseguir se fazer entender. Um segundo ponto é a questão da capacitação profissional. Então, por exemplo, se você vai ser um mecânico de aeronaves, puxa, você tem que ser o melhor mecânico de aeronaves, porque lá já vai haver. A pergunta que se faz para quem está do outro país é a seguinte: por que é que eu devo contratar essa pessoa? Por que é que eu devo investir em trazer uma pessoa de outro país para a minha empresa? Sendo que eu tenho outras pessoas aqui no meu país que poderiam muito bem performar essa atividade. Por exemplo, na minha área de atuação, como negociador, eu tive que demonstrar por que eu era capaz de atingir resultados para aquela empresa e como que eu conseguia fazer que esses resultados fossem maiores. Como é que eu conseguia construir pontes, construir relacionamentos de tal forma que isso ia trazer benefícios para a empresa. Então, rapidamente, por exemplo, quando eu cheguei lá, o que me levou para lá, na verdade, foi a questão a capacidade que eu tinha de reconstruir, principalmente reconstruir relacionamentos comerciais que estavam destruídos. Normalmente, quando havia muito conflito, era quando eu entrava. E isso me levou para lá. Mas chegando lá, eu tive que me provar tudo de novo. Não bastava só, entre aspas, a fama. Então, é preciso que você se capacite, é preciso que você acredite em você e fale: eu vou ser o melhor. Se eu já não sou, eu vou ser o melhor. E continue, porque tem gente vindo atrás. Tem pessoas que vão querer essa vaga. Então, se você quer crescer, estamos falando de carreira. Quando falamos em carreira, nós estamos falando de começar num ponto e subir. Então, eu não posso estagnar. Então, essa preparação profissional, não estamos falando mais de falar o básico. Então, não importa se você é um comprador, se você é um negociador, se você é um líder. Depois disso, esses resultados, por exemplo, fizeram com que eu chegasse a liderar a equipe que gerenciava os fornecedores dos sistemas mais críticos do desenvolvimento de uma aeronave. Então, essa capacitação ela foi fundamental e tive que continuar estudando, tive que continuar me desenvolvendo. Então, é fundamental ter isso. O terceiro ponto é a questão da comunicação. Quando eu falo em comunicar, isso se aplica a tudo, não apenas na questão profissional, mas se aplica à forma como eu vou interagir com as pessoas, etc. Então, já na entrevista, já vai fazer toda a diferença se você é uma pessoa prolixa, se você tem dificuldade de se fazer entender, de expressar aquilo que você tem de melhor. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora tem algo assim de muito valioso para ser mostrado lá fora. Se você está aqui, é porque você já deu um passo além, você já quer algo mais. Agora, não permita que a dificuldade em expressar isso faça com que você deixe de alcançar os seus objetivos. Então, esse terceiro ponto é algo que você pode trabalhar, você pode desenvolver. Ah, mas eu tenho dificuldade de falar, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expressar, às vezes eu me confundo. Não tem problema. Existem livros maravilhosos sobre isso, existem cursos maravilhosos, existem pessoas que trabalham com isso, seja no privado ou seja em grupos. Há formas de trabalhar a questão da comunicação. Existem livros sobre assertividade, sobre a forma como você interage, como você se posiciona, até mesmo a forma como o seu corpo vai mostrar o que você está sentindo.
Tudo isso tem a ver com comunicação. E a comunicação também começa com um propósito. Não é só a questão das palavras. Tem também com aquilo que eu quero comunicar. Ela começa muito antes de eu escrever uma palavra, de eu dizer uma palavra. O quarto item, e um dos grandes itens importantes nisso daqui, é a questão da sua capacidade de desenvolver relacionamentos interpessoais. Não importa o quão tecnológica uma empresa seja, não importa se você está falando da Tesla, de uma Mitsubishi, de qualquer empresa que seja, ela sempre vai girar em torno de pessoas. A entrevista com a RH vai ter uma pessoa do outro lado que vai te avaliar. Quando você vai comprar a sua passagem aérea, você vai discutir com alguém. Em algum momento você vai ter que falar com uma pessoa. Você vai reservar uma vaga no hotel, você vai, por exemplo, chegar na imigração daquele país e vai falar, por que você está lá? São pessoas. Depois você vai interagir com as pessoas que vão trabalhar com você. Você vai tentar alugar uma casa. Para nós estrangeiros, às vezes é muito difícil alugar uma casa por essa dificuldade. Agora, quando você desenvolve essa capacidade de se abrir, de se conectar, porque comunicação, relacionamento interpessoal, nada mais é do que conectar-se com as pessoas. Tudo isso começa com um interesse genuíno, com a sua capacidade de se abrir, de dar e de receber, de mostrar o quanto o outro é valioso, o quanto você pode agregar valor na vida do outro. Na verdade, isso tem muito a ver com o outro, não apenas sobre você. Então, desenvolva essa capacidade, porque as portas vão se abrir imensamente. E um outro item muito importante, que nós vamos falar já, é a questão do network, mas eu vou deixar para o próximo passo, tá bom? O último ponto, o quinto ponto, para você conseguir a carreira internacional, é você conseguir a vaga, é você conseguir trabalhar. Então, estamos falando de carreira, estamos falando de trabalho. E você tem algumas formas, alguns caminhos para se chegar numa carreira internacional, para se chegar num trabalho numa outra empresa. Bom, primeiro passo, primeira oportunidade seria através da sua própria empresa. Então, eu trabalho numa empresa, eu deixei muito claro que isso faz parte do meu desejo, do que eu gostaria de fazer. Então, eu vou ser levado a esse outro país pela empresa onde eu trabalhei. Então, pode ser que a empresa identifique em você o potencial. Você pode passar por um processo seletivo e ser levado para lá. Então, como você deve fazer isso? Primeiro, deixe sempre muito claro para os seus gestores que você tem esse desejo de ter essa carreira internacional. Senão ninguém vai adivinhar. Pode ser que ele passe a vaga para outra pessoa simplesmente porque você não manifestou. Lembra que nós falamos há pouco da questão da comunicação? Do que nós falamos há pouco dessa questão da forma como eu interajo, da forma como eu crio os relacionamentos? Nessa nova empresa, na empresa atual, isso tudo é válido também. E quando eu falei para você de desenvolver a habilidade técnica, quando eu falei sobre você entregar o seu melhor, isso não começa quando você vai para a nova empresa. Essa interação começa agora. Então, a sua empresa atual só vai te levar para fora se ele ver que você, se eles verem que você é o melhor candidato a fazer isso. Uma segunda forma é você buscando novas oportunidades. Então, você pode pegar sites de emprego como LinkedIn, Indeed, entre outros, que podem te ajudar. Então, a recomendação neste caso é: tenha sempre um currículo profissional muito bem elaborado, muito bem escrito, para que você possa se candidatar às vagas e esteja pronto para as entrevistas. Tá? E, muito importante, não se assuste com os nãos que você vai receber. Eles fazem parte do processo. A cada não, você vai descobrir alguma coisa que você poderia melhorar, seja na forma de se expressar, seja na forma como você escreveu as suas qualidades no seu currículo, etc. Não se preocupe e continue tentando, continue buscando o seu melhor, sabe? Em algum momento a porta vai se abrir. Uma terceira possibilidade é através dos intercâmbios. Então, existem alguns países que permitem que, ao ir para estudar, ou você, concluindo os estudos, fique mais um tempo para trabalhar, e existem outros países que permitem que você tenha um trabalho meio período, por exemplo. Enquanto você estuda de manhã, você pode trabalhar à tarde, vice-versa, ou à noite, vai depender de cada país.
E existem alguns países que vão permitir, por exemplo, se você for com seu cônjuge e um estiver estudando e o outro vai ter o direito de trabalhar em função dos estudos do companheiro ou companheira. E a quarta e mais poderosa forma de conseguir uma carreira internacional é por meio do networking. Agora, até tem uma amiga que ela fala muito sobre networking e ela ensina de forma muito poderosa. Networking não se trata de interesse. Networking tem a ver com aquilo que você oferece, com os relacionamentos genuínos que você constrói ao longo da sua vida. O networking ele tem muito a ver com patrocínio. Eu tenho pessoas que... Eu, por exemplo, me mudei para o Japão por meio de networking. Foi graças a esse network que eu tive pessoas que foram lá testemunhar a meu favor para dizer que eu era a melhor pessoa para executar aquele trabalho. Assim como eu tenho amigos que, ao chegar lá, eu fiz questão de levar comigo. Alguns deles devem estar assistindo lá e eles sabem que eu estou falando deles. Por quê? Porque eles foram valiosíssimos aqui. Construíram relacionamentos sólidos comigo de forma que eu podia confiar e saber que eles eram a melhor pessoa, não para me representar, mas para entregar aquilo que a empresa queria entregar. Então, saiba sempre que você está se relacionando com alguém, você está se comunicando, você está construindo a sua rede de networking. São essas as pessoas que podem levar você adiante nessa carreira. O trabalho que eu desenvolvo hoje, como pessoa jurídica, como consultor, eu continuo numa carreira internacional mesmo estando no Brasil. E essa carreira só continua, por exemplo, prestando consultoria para uma empresa japonesa no Canadá hoje, porque eu deixei um legado lá no Japão. Então, foi por meio do networking no Japão que eu cheguei à empresa canadense hoje, por exemplo. Agora, o sexto e o mais importante de todos é: acredite em si próprio, tenha fé. Não é questão somente de trabalhar duro. O trabalho duro vai ser fundamental, mas também trabalhe de forma eficiente, de forma focada, naquilo que é o seu sonho. Por favor, não acredite, nem aceite de forma alguma os atalhos que vão te oferecer. Entenda que existe um processo e que você precisa passar pelo processo. Busque ajuda de quem já chegou lá. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de pedir uma dica para quem está lá, para quem já chegou, para quem já trilhou esse caminho. E vai vivendo e aprendendo e, por que não, se divertindo em cada fase do processo. Isso tudo vai te levar a esse ponto, a esta carreira internacional. Bom, eu espero que essa live, que esses comentários que eu trouxe aqui para vocês tenham agregado valor nessa questão de quem busca essa carreira internacional, de quem está assistindo agora ao vivo conosco ou de quem vai vir a assistir ainda. E se você ainda tiver alguma pergunta, se quiser enviar alguma pergunta que não foi enviada previamente, pode enviar, que dá tempo de a gente responder ainda. E eu vou começar a passar por algumas delas que eu recebi ao longo da semana. E pode ser que a pergunta de uma outra pessoa seja a sua e em cima desta pergunta você também acabe criando uma outra pergunta. A primeira pergunta que eu recebi foi, obviamente, como ter esta carreira? Então nós passamos por alguns passos aqui de como desenvolver, como se preparar para que ao chegar a oportunidade, você seja a pessoa que está em primeiro lugar, que está pronto para desfrutar e vencer essa corrida. Tá? Uma outra pergunta com relação aos vistos. Bom, existem diversas formas, mas é muito importante que, conforme eu falei antes, que você não se arrisque, que você faça a coisa da forma certa. Então, e isso vai variar de país para país. Como eu disse, existem países, pode ser que você indo como estudante vai permitir que você trabalhe. Existem casos onde você vai já com uma empresa, a sua própria empresa te levando, então ela vai cuidar de todo o processo. Existem casos onde você vai pleitear o seu próprio visto. Então você vai chegar no consulado do país, por exemplo, consulado dos Estados Unidos no Brasil, e vai verificar quais são as informações. Ou você vai entrar no site de imigração daquele determinado país e vai descobrir quais são os pré-requisitos para que você consiga isso daí. Você pode pleitear seu próprio visto desde que você seja elegível, que você tenha as características, como formação acadêmica, idade, nacionalidade e por aí vai, experiência. Existem países onde uma empresa lá de fora vai vir te buscar.
que foi o meu caso. Então eles cuidaram de todo o visto, eles vão enviar um convite para você e esse convite vai ser apresentado no consulado para que você obtenha este visto. O que é o mais importante? O mais importante é que você busque a informação na fonte. Existem muitas empresas que fazem propaganda. Eu consigo o visto para você em 30 dias. Você não precisa sofrer, esperar 1 ano, esperar 2 anos para conseguir um visto de um país tal. Evite esses atalhos, eles podem ser perigosíssimos. Então busque a informação na fonte, ligue para o consulado, entre no site da área de imigração de cada país, para que você não tenha esse problema e só vá com o visto. Não se arrisque, porque a deportação pode sujar a sua carreira, pode sujar o seu passaporte para sempre, tá bom? Um outro ponto uma outra pergunta que fizeram aqui foi com relação a investimentos no exterior. Não somente na questão de investimento, mas uma recomendação muito importante é que, ao chegar em um determinado país, você, ou até mesmo antes de tomar a decisão de se mudar para um determinado país, você procure uma empresa de contabilidade capacitada a lidar com estrangeiros. Por quê? Vamos pegar um exemplo do Brasil e o Japão. O Brasil e o Japão, eles possuem um acordo de não bitributação. Significa o seguinte: se eu pagar imposto de renda no Japão, eu não vou pagar aquele mesmo imposto no Brasil. Eu vou pagar uma diferença entre as duas taxas, as duas tarifas que são cobradas. Agora, existem países que não possuem esse acordo. Então, digamos que você se mude para Portugal, seja mais ou menos assim. Você vai pagar imposto de renda em Portugal e vai pagar imposto de renda no Brasil também. E não é porque você paga no Brasil que você vai deixar de pagar em Portugal. Você tem uma casa no Brasil, você vai pagar imposto sobre essa casa que você tem no Brasil. E isso pode mudar totalmente a sua equação na forma como você define isso, na forma como você falou, puxa, vai ser vantajoso ou não vai. Então é importante buscar primeiro essa empresa de contabilidade. Para investir nos países, você também vai depender do seu conhecimento de investimento e vai depender das regras do país. Estando no país, via de regra, você vai poder investir, porque você mora lá, você está legalizado a ter uma conta bancária. Agora, por exemplo, eu deixei o Japão. Não sendo um residente, eu já não posso mais ter investimentos no Japão. É contra a lei japonesa. Quando nós deixamos o país lá, nós temos um tempo para pegar e transferir os nossos recursos de lá para seja lá para onde eu quiser levar, mas eu não posso manter por não ser um residente, por não ser um cidadão japonês. Então é preciso conhecer essas regras, porque pode ser que de repente você fique com o seu dinheiro travado naquele país e não consiga movimentar. Então é preciso que você verifique a regra de cada país para que você faça esse investimento, tá? E faça tudo com calma, de forma muito consciente. De novo, não caia nos atalhos. Uma coisa muito importante, lá no Japão, ou quando você está no exterior, você vai ser procurado, é muito comum você ser procurado por pessoas que querem que você invista em criptomoedas, em troca de moedas estrangeiras. Existe esse tipo de investimento. Só que boa parte desses convites são golpe. Então é importante que você busque informação, por exemplo, com um cidadão daquele país. Se ele não faz, se ele sabe que é perigoso, por que é que você vai se arriscar a fazer diferente? Então tome muito cuidado com relação a isso daí. Outro ponto importante, a pessoa pergunta, com relação à moradia. Isso aí vai depender também do critério de cada país, mas existem países que exigem um seguro, existem países que vão exigir que o seu empregador te ajude, que o seu empregador se comprometa a pagar caso você esteja lá. Existem casos onde você pode ter dificuldades para alugar. Já teve caso de amigo meu que, por não falar japonês, a empresa não quis alugar uma determinada casa para ele. Então é importante que você comece a buscar com antecipação, não deixe isso para a última hora e procure contar sempre com a ajuda de alguém que já mora naquele país e possa te ajudar com relação a isso. Uma outra dúvida que sempre surge, uma vez que eu estou naquele país, eu posso me mudar para outro emprego? Depende do seu tipo de visto. Existem vistos que estão atrelados à empresa que te levou para lá. Então, se você deixar aquela empresa, o seu visto, não é que ele estará automaticamente cancelado ou revogado, mas se você for questionado ou no momento de renovação, por exemplo,
Você vai discutir com a imigração, mas espera aí, você não está mais trabalhando nessa empresa, o que você está fazendo aqui ainda? E você pode ser encaixado em uma das penalidades legais daquele país, e pode acabar sofrendo, inclusive, uma deportação. Então é importante que você verifique o tipo de visto que você tem, para que tipos de empregos você pode se candidatar. Se você tem um visto, por exemplo, que só permite que você trabalhe 20 horas por semana, você não deve, em hipótese alguma, procurar um trabalho de 40 horas por semana. Se você tem um visto que permite que você abra uma empresa, você vai abrir a empresa. Então verifique muito isso daí para não correr problemas. Existem vistos, por exemplo, de múltiplas entradas. Existem vistos que você vai para desenvolver um trabalho, tem que ficar lá até a conclusão, porque se sair você não volta. Então esse é um outro ponto. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Teve mais alguma pergunta? A gente respondeu todas. Fê, teve mais alguma coisa? Respondemos todas. Bom, acredito, pelo que eu estou olhando aqui, acredito que as perguntas que foram respondidas são basicamente em cima disso daí. Bom, eu espero que tenha agregado. Eu agradeço a participação de vocês. Isso aqui era para ser um bate-papo descontraído, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da carreira internacional. Quem ainda tiver dúvidas, e principalmente quem quiser desenvolver uma carreira nesta área de compras e negociação, eu tenho uma dica, aliás, tem uma ótima notícia para vocês, que é a carreira de supply chain, que é a carreira de suprimentos, ela está extremamente acelerada. O mercado perdeu muitos profissionais, principalmente durante a pandemia, e hoje empresas como Boeing, empresas como Facebook, estão tendo dificuldades para encontrar profissionais nessa área. A Facebook, por exemplo, publicou um anúncio semana passada oferecendo salários para gerentes de compra de até $180 mil, coisa que era oferecido para diretores e acima, a questão de 2 anos atrás. Então, se você quer desenvolver uma carreira nessa área de compras, de negociador de contratos, procure informações. Quem quiser me procurar para falar sobre isso, isso faz parte das carreiras que eu vou mentorar pessoas, porque ela tem bastante oportunidade nisso daí. Quem quiser desenvolver carreira nas áreas de negociação de contratos, nas áreas de gerenciamento de contratos, de projetos, também pode me procurar, que a gente pode bater um papo legal sobre isso daí. Mas acima de tudo, busque aquilo que é o seu sonho, faça aquilo que você tem no coração e seja o melhor naquilo que você faz. Desejo a todos que tenham esse desejo, que vocês consigam, que vocês conquistem, que acima de tudo vocês sejam muito felizes e abençoados nessa carreira. Um grande abraço a todos e até uma próxima.